Mensagem de hoje: o medo quer me parar. Prometo que em 20 minutos eu discorro a mensagem. Olha a palavra de Deus no livro de 1 Samuel 16, capítulo 11. O medo quer me parar. E Samuel disse mais a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou ao profeta Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Você já percebeu que vamos falar sobre Davi, um pouquinho da história de Davi. Talvez, quando fala-se em medo, poderíamos falar sobre Geazi, o servo do profeta. Quando, num dado momento, o exército inimigo estava ao redor da vida do profeta Eliseu, e Geazi, com muito medo, foi falar com o profeta: Senhor, o exército está todo lá fora. E o profeta orou assim: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele possa ver. E de repente ele viu um grande exército espiritual, como diz lá no Novo Testamento: maior é que está em nós do que... Eu poderia falar sobre Pedro, que teve medo, negou Jesus e abandonou a fé, como foi pregado semana passada. Poderia falar também sobre Elias, que após fazer aquele feito tremendo, encarar os profetas de Baal, e clamou ao Senhor, e Deus mandou fogo. Mas após isso, após ser confrontado, ameaçado pela Jezabel, fugiu de medo. Mas eu gostaria de falar sobre, não desse personagem, eu gostaria de falar sobre Davi. Davi, sem sombra de dúvida, é uma das figuras mais expoentes da Bíblia. Você quando pensa em Davi, quando pesquisa sobre Davi, você vai encontrar sobre ele que Davi foi corajoso, que Davi foi leal, que Davi enfrentou ciúmes, objeção de um rei. Davi enfrentou um experiente soldado, Golias. Você, quando pesquisa na Bíblia nomes ligados a Davi, você encontra a casa de Davi, filho de Davi, cidade de Davi, trono de Davi, tabernáculo de Davi, Deus de Davi. Sinal de que Davi tem bastante, até hoje, bastante expressão para Israel, para a história de Israel, para o povo de Israel. Davi era o filho mais novo de Jessé, dos seus 8 filhos. Davi era pobre. Pela lei de Moisés, Davi ele era segregado por ele ser o mais novo. A lei de Moisés falava sobre a lei da primogenitura, no qual o mais velho, ou o mais antigo, o mais velho dos filhos, ele tinha herança dobrada, ele tinha privilégios, e também era consagrado a Deus, coisa que Davi não tinha. Ao que parece, Davi ele era rejeitado, segregado pela sua família, segregado pelos seus irmãos. Onde é que começa a história de Davi? Começa quando Deus, desgostoso com Saul. Antigamente Samuel ele tinha o papel de sacerdote, de profeta e de governante, mas o povo desejou ser igual aos outros povos que tinham rei. E o povo reclamou com Samuel: queremos um rei, queremos ser igual às nações
pagãs, queremos ser igual os povos que não adoram a Deus. E Deus permitiu que se levantasse um rei. Saul, que era de linhagem rica, era rico, era alto, era bonito, tinha expressão diante do povo, mas Saul não era segundo o coração de Deus. Apesar de Saul ter reinado 40 anos em Israel, ele nadou, mas morreu na praia. Teve um final trágico na vida dele, por toda a sua arrogância, por sua prepotência. Faltava em Saul relacionamento com Deus, intimidade com Deus, esperar em Deus. Numa certa feita, Samuel falou com Saul: vá lá e destrua tudo daquele povo, inclusive mate o rei Agag. Samuel desobedeceu ao mandado do profeta, que também era o mandado de Deus, de destruir toda aquela nação, todos os homens, todas as mulheres e o rei Agag. Samuel desobedeceu a Deus, preservou a vida do rei e alguns despotes. Aquilo gerou um mal-estar muito grande em Samuel, ao ponto de Deus dizer assim para Samuel: até quando você vai tolerar Saul? Até quando você vai aguentar esse rei arrogante, que não depende de mim, mas depende de si, que confia em si mesmo? Em um outro momento, Davi tinha que esperar o sacerdote, que era Samuel, para fazer o sacrifício a Deus, porque mediante disso Deus daria a vitória para Saul. Mas Saul não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus, e ali nas pressas, aprenda isso: obra de Deus nem sempre é feita de boa vontade. Tem que ter parâmetro bíblico, tem que ter ordenança bíblica. Fazer a obra de Deus nem sempre é de boa vontade ou de qualquer jeito. Saul não esperou Samuel, foi lá e fez o sacrifício. Samuel, quando chegou, viu todo aquele feito, repreendeu veementemente Saul. E a partir daí, Deus falou assim: vai lá na família de Jessé, que eu vou consagrar um outro rei no lugar de Saul. Vai lá que eu vou levantar um homem segundo o meu coração, que faça a minha vontade, que cumpra os meus propósitos. Samuel chegou na casa de Jessé, e obviamente quem tinha os privilégios era o mais antigo, era o mais velho, era o primogênito. E Jessé chamou o mais velho, e Deus falou assim: não é esse. Samuel olhou para o mais velho e falou: deve ser esse cara aí, deve ser o primogênito. E é nessa passagem que Deus fala assim: não é esse, porque eu não olho como os olhos humanos, eu não contemplo a aparência, eu não contemplo a figura, eu olho o coração. E vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, chega no sétimo, não tem mais ninguém para ser consagrado, Jessé? Ah, tem o Davizinho, pequenininho, alijado da família, segregado, está lá cuidando das ovelhas, pastor de ovelhas. Chame ele aqui. Não comeremos. Samuel era crente, né? Gostava de comer. Não comeremos, não sentaremos para comer enquanto Davi não chegar aqui. E quando chega Davi, acontece o que nós acabamos de ler. É esse o servo do Senhor. Samuel
ungiu Davi para a obra. Samuel ungiu Davi para ser rei. E foi aí que começou a história bíblica de Davi. E foi aí em que Davi começou a ter expressão bíblica, expressão com Deus. Davi mata um gigante. Davi começa pela sua postura de guerreiro, de conquistador, de vitorioso, porque Deus era com Davi. Gerou ciúmes no rei Saul, ao ponto quando Davi voltava da guerra, falavam assim, todo o povo gritava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul ficou com ciúmes de Davi e começou a perseguir Davi. E foi aí que começou a derradeira história de Davi. O rei todo-poderoso, que tinha em suas mãos poder de vida e de morte, começou a perseguir Davi, ao ponto de tentar matá-lo. Pensa comigo, queridos. Pensa numa pessoa grande perseguindo você. Pensa no teu chefe perseguindo você. Pensa no prefeito, num governador de uma cidade, de um estado, perseguindo você. Davi tinha nada mais, nada menos do que o rei de uma nação perseguindo ele, todo o seu exército. Tudo isso depois que Davi foi consagrado ao Senhor, foi ungido ao Senhor. Você já ouviu aquela expressão na igreja? Quando eu estava fora da igreja, eu ia tudo bem, mas agora que eu estou no evangelho, estou frequentando a igreja, parece que está dando tudo errado. Negativo, meus queridos. É porque lá no mundo, antes de conhecermos a Cristo, antes de entrarmos para a igreja, lá no mundo, as pessoas enchem o pote para fugir dos problemas, para não encarar os problemas, para não encarar as dificuldades. Lá no mundo, o homem, quando ele está com um problema, ele vai se refugiar em alguma coisa, ou em algum lugar, ou nas drogas, ou em outra cidade, ou muitas vezes, como foi falado aqui, que é o tema do mês, Setembro Amarelo, comete suicídio. A pessoa não quer se matar, na verdade, ele quer fugir do problema. Antes de conhecermos a Cristo, éramos assim. Buscávamos subterfúgios, ferramentas, instrumentos para fugir do problema. Quantos aqui não tinham medo de encarar fulano, ciclano para resolver um problema? Quantos aqui tinham medo de falar de uma certa circunstância, de um certo problema, com medo de encarar? Agora você vem para Cristo e é totalmente avesso ao que você fazia lá no mundo. Hoje em dia, nós encaramos o problema, as dificuldades, com sobriedade, com graça e confiando em Deus. Não é porque você está na igreja ou que está no evangelho e que agora você tem problema. Não, queridos. É porque agora você vai encarar o problema com sobriedade, com coragem. Se eu perguntar a qualquer um aqui, a maioria vai dizer: é muito mais fácil fugir do problema, é muito mais cômodo fugir do problema, é muito mais cômodo você desviar do problema. Quantos aconselhamentos que nós temos aqui na igreja em que a pessoa tem um problema, tem essa dificuldade, e a primeira coisa que nós conselheiros dizemos para as pessoas: eu vou te orientar biblicamente a você encarar esse problema, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo.
Independente dos problemas, independente das circunstâncias, independente das demandas, o cristão, ele faz igual Davi, ele encara confiando em Deus. Davi, quando foi ungido ao Senhor, quando foi consagrado ao Senhor, somente 10 anos depois, aproximadamente 10 anos depois, é que ele de fato colocou a coroa de rei. Após ser consagrado ao Senhor, os filisteus em guerra contra Israel, primeiro desafio de Davi, encarar um gigante Golias, experienciado em guerra, experienciado em batalha, um homem de 3 metros de altura, Davi sendo pequeno. Mas a gente aprende com Davi o que, meus queridos? Mesmo lá na vida de pastor, mesmo sendo segregado, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado, Davi nunca aceitou entrar na zona de conforto. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele aproveitava aquele momento de pastoreio dele e meditava no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Imagine Davi num campo com as ovelhas. Ele olhava para os montes e dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Davi tinha experiência com Deus, Davi tinha relacionamento com Deus, desde lá, quando ele era oculto, quando ele era sujeito oculto, quando Israel nem sabia de quem era ele. E daqui a pouco Davi é colocado à prova, colocado a teste. Exército filisteu, e estava lá o gigante Golias, destacado do exército, enfrentando Israel. Não tem nenhum homem aí não para me encarar? Não tem nenhum homem aí não para me enfrentar? Sabe o que Davi falou? Quem é esse incircunciso para falar assim de Israel? Em outras palavras, quem é esse cara que adora um ídolo estranho, adora um Deus estranho que não existe, para encarar nós, povo de Israel, nação de Israel, que adora o Yahvé, que adora o Adonai, o Todo-Poderoso? Davi confiava em Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi era experienciado com Deus. Quando se imagina Davi num campo cuidando das ovelhas, quando ninguém dava nada, quando nem a família dele provavelmente não sabia de nada o que acontecia lá no campo, Davi se apresenta ao rei Saul e fala assim: olha, eu sou pequeno, mas eu não tenho medo. O medo não vai me parar, porque quando um leão vai lá e pega a minha ovelha, eu vou lá atrás do leão, agarro ele e destruo ele e mato ele. O medo não pode nos parar, a mim, a você. Se você parar para pensar, o que significa medo, meus queridos? Você pesquisa sentimento ou inquietação diante do perigo real ou imaginário. Inquietação diante de um perigo real ou imaginário. Se você botar uma criança de 2 anos aqui, ela vai sair, provavelmente ela vai sair correndo, porque ela não tem noção de perigo diante dessa altura aqui, não. Mas por que ter medo diante do imaginário? Nós somos assim. Eu e você somos assim. Temos um problema amanhã, temos um problema durante a semana, temos um gigante para encarar durante a semana, a gente não sabe nem como é que vai ser, e a nossa mente começa a construir ali gigantes. O problema é desse tamanhozinho, e a gente cria um Golias. Por que nós criamos esse medo diante do abstrato, daquilo que a gente não tem nem noção, nunca provou? Tem pessoas que nunca viajaram de avião,
medo de voar de avião. Como é que pode isso? Tem gente que nunca foi no zoológico e tem medo de ir no zoológico porque lá tem bichos. Já parou para pensar por que a mulher, a maioria das mulheres, e alguns homens também, tem medo de barata? Alguém aí já viu alguma barata agarrando alguém, abraçando alguém? Por que as mulheres têm medo de baratas? Tudo bem que ela é asqueroso, mas se você parar para pensar, falou em barata, a mulherada como é que fica? Se você parar para pensar, não tem sentido você ter medo de uma barata. Pega aquela havaiana e pum. A psicanálise explica bem isso. Você aí na sua cabeça, você tem um sistema aí, um mega sistema chamado inconsciente, que guarda coisas desde a sua infância. Só que você não tem acesso ao seu inconsciente normalmente. E a fobia é produzida por isso. Lá no seu inconsciente, não passa pelo seu consciente, pela sua razão, vai direto para o objeto, vai direto para o medo. Medo de barata, medo de lagartixa, medo de altura, medo de avião, sem nunca ter tido contato com isso. Após Davi ser consagrado, ser ungido ao Senhor, e é aí que vem todas as diversidades, as maiores dificuldades sobre Davi. Encara o gigante, gera ciúmes no rei, o rei começa a perseguir Davi, todo o exército de Israel começa a perseguir Davi. Davi, o ungido do Senhor, foge para Moabe, foge para Aquis, vai para a caverna de Adulão, vai para Keila, enfrenta os filisteus, começa a correr, fugir pelos desertos. E deserto era lugar de extremo escassez e perigos, de salteadores, de assassinos. Vai lá para a terra estranha, vai lá no meio dos amalequitas, diante de Aimeleque. A gente, quando lê a história de Davi, a gente fica louco. Eu quero ser igual a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ter o meu nome na galeria da fé, igual Hebreus 11. Mas Davi, ele era corajoso, meus queridos. Davi, ele tinha experiência com Deus. Davi, ele era resiliente. Diante das dificuldades, ele não parava. Ele não tinha medo daquilo que ele nem sabia o que ia acontecer. Mas uma das mensagens, uma das passagens bíblicas que eu mais amo, abre lá em 2 Samuel 5. Prometo que eu vou encerrar. 2 Samuel 5, versículo 22. Os filisteus voltaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu: não subirás, mas dá a volta por trás e ataca-lhes em frente das amoreiras. Quando ouvires o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, pelas copas das árvores, tu te apressarás, pois é o Senhor que vai diante de ti a ferir as tropas dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gezer. Davi, ele consultava a Deus diante das adversidades, diante dos problemas, mesmo sendo um homem experienciado em guerras, mesmo Deus dando inúmeras e inúmeras vitórias a Davi, Davi não deixava de consultar a Deus diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das guerras. Davi era corajoso, não tinha medo. O medo não quer. O medo quer me parar. O medo não vai te parar, meus queridos. O medo não pode parar você.
Quais lições tiramos com a história de Davi? Vou citar apenas duas. Davi, ele tinha uma espiritualidade peculiar com Deus. Davi era um homem de guerra, sanguinário, matava, era um homem guerreiro, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque era a cultura na época, os povos guerrearem entre si e cada um matava o outro, alguém tinha que morrer. Davi, um adúltero e assassino, adulterou com Batseba e maquinou o assassinato do marido dela. É contrastante, mas Davi, ele tinha um coração voltado para Deus. A gente aprende que nós não dependemos de nós mesmos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Numa semana você está cheio de fé, está confiando em Deus. Na outra semana você está com pouca fé e aí você fica ruim. Não deve ser assim, meus queridos. Numa semana você está cheio de coragem, na outra semana você está cheio de medo. Mas isso não deve parar você, porque você deve confiar em Deus. Você deve esperar tão e unicamente e exclusivamente em Deus. Eu pergunto a você, qual é a luta? Qual é o leão que você vai enfrentar nessa semana? Qual é o problema que você vai enfrentar essa semana? Qual é a causa que você vai enfrentar essa semana? Você pode ter até medo, mas o medo não pode te parar. Porque os que confiam no Senhor, não é isso que está escrito na sua Bíblia? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Qual é a dificuldade que você vai enfrentar essa semana? Qual é o leão que você vai encarar nessa semana? E por fim, vamos lá em 1 Samuel 22 para fechar. Quem louvou, pastor? Vamos fechar isso aqui com chave de ouro. 1 Samuel 22 diz assim: depois disso Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou o chefe deles, cerca de 400 homens problemáticos, endividados, com dificuldade. Dali Davi passou para Mispá de Moabe. Ele disse ao rei Moabe: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus falar comigo. Aí você para na vida, para no tempo, porque você não sabe o que Deus quer para você. Aí entra ano, sai ano, e você não sai da zona de conforto, porque você não sabe o que Deus quer para você. E você é o mesmo crente há 5, 10 anos, porque você está esperando em Deus, porque você não sabe o que Deus quer para você. E você, quando examina a Bíblia, você descobre que nem Davi sabia o que Deus tinha para ele. Ou seja, Davi ia encarar o obscuro, o ineditismo, novidade. E nós, eu e você, nós humanos, seres humanos, temos dificuldades de encarar o novo. Porque temos dificuldade a gente gosta de ficar na nossa zona de conforto, acordar às 8, ir trabalhar, voltar para casa, e tá bom, tá por aí. Porque nós cristãos entramos na zona de conforto, vir adorar o Senhor somente aos domingos, e não nos empenhamos mais em nada.
não nos damos nenhum passo a mais, porque não sabemos o que Deus quer do Senhor. E aí passou-se 2015, passou-se 2016, passou-se 2017, passou-se 2018, estamos acabando 2019 e não sabemos o que Deus quer para nós, e não sabemos o que Deus quer para você. E Deus diz apenas o seguinte: se disponibiliza para Deus, se disponibiliza para a obra de Deus, irrompa com esse medo, toma coragem, toma a decisão e vai, encara esse medo, sai dessa zona de conforto, apaga isso que quando você era do mundo, era tudo bem, era tudo ótimo. Deixa Deus te usar, meus queridos. Deixa Deus te usar com ousadia, com graça, com poder. A obra do Senhor é larga, é profunda, é extensa. Deus conta com vocês, meus queridos. Deus conta com vocês. Coloque-se de pé.